E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10, dia 26 de janeiro de 2026, semana de abertura de Campeonato Brasileiro. Vasco estreia lá em Mirassol, dia 29/1, quinta-feira, às 8 horas. A gente vai projetar bastante aqui. Vamos falar de mercado, vamos falar do jogo do Vasco ontem no Carioca, 3-0 Boa Vista. Parece um placar fácil, né? Mas o jogo não foi tão fácil assim, com o nosso time mais reserva do que titular, mistão, porém, algumas peças estão chamando a nossa atenção, umas para bem, outras para mal. Vamos falar um pouquinho aqui com vocês. Antes de tudo, deixa aquele like, aquela curtida, aquele joinha. Muito obrigado a todo mundo que chega aqui no Ouvido ao Vasco. Você também pode se inscrever no canal. Obrigado, já batemos a marca de 5 mil inscritos. Além disso, virar membro. Membro tem direito a live exclusiva essa semana. Tem live exclusiva para membros, então cola junto. E por que não deixar aquela contribuição via Live Pix, mira a câmera do seu celular aqui no QR Code e faz a boa. Muito obrigada. Ontem, Vasco 3, Boa Vista 0. Você vai falar, pô, foi um jogo tranquilo. Graças a Deus, o Vasco fez um jogo tranquilo no Campeonato Carioca, não tomou gol, clean sheet, como os jovens gostam de dizer, e estamos bem. Mas olha, o primeiro tempo e o início do segundo tempo foram bem complicados. Por que eu estou falando isso? Porque o Vasco, meio titubeante, tomando as rédeas da partida, como é o estilo do jogo dos times do Diniz, porém bem complicado. Vamos falar aqui do início. GB bem abaixo, não conseguindo participar do jogo, né? Um garoto, eu acho que tem que ir com calma mesmo, e no sentido até de não exposição do garoto. JP, outro também que não vem conseguindo progredir. O próprio Tietê com alguma dificuldade, e aí a gente não está nem falando de juventude, ele já é um jogador experiente, porém não vem acrescentando, né? E para mim o que mais me preocupou, o capitão Piton, Léo Jardim ficou fora, uma indisposição, ficou fora da partida. Fusato entrou e foi muito bem, é um dos nomes da partida, né? O Fusato, que não tinha dado o cartão de visita dele ano passado positivo para a torcida do Vasco, ontem foi muito bem. Ontem o Fusato pegou até pensamento, porque o time do Boa Vista chegou, chutou a gol, levou muito perigo, e o Fusato saindo do gol, né? Talvez uma das deficiências do Léo Jardim, para quem quiser criar uma rivalidade aí, eu acho o Léo Jardim mais goleiro, claro, mas o Fusato na saída do gol, até pela linha alta que o time do Diniz trabalha, o Fusato foi muito bem. Mas quem me chamou negativamente a atenção foi o Lucas Piton. Lucas Piton, que tinha sido expulso no primeiro jogo, não fez um bom clássico, e ontem também, assim, muito tímido, sem me parece, uma vontade, uma disposição. Foi o capitão do time, assim, era até uma chance do Piton, que ganhou uma moral do Fernando Diniz com a saída do Léo Jardim, de aparecer, de assim, tomar as rédeas. Foi muito abaixo. Tanto é que o Piton sai no intervalo, é colocado o garoto João Vitor, que assim nem foi tão bem, mas mostra uma vontade, uma disposição maior. E isso chama atenção, né? Até porque é um Vasco que está ali, os jogadores tentando a sorte, tentando um espaço. E o João Vitor está ganhando esse espaço por mérito, demonstrando uma vitalidade, o que o Piton, infelizmente, deixou a desejar. Vamos falar de Alan Saldívia, também abaixo do esperado, um jogador que acho que até no combate no 1 contra 1 com o time do Boa Vista, vamos lembrar que é o Boa Vista, foi até bem. Porém, em relação à construção que ele é conhecido, achei bem abaixo. E o próprio Robert Renan, companheiro dele, que é titular do Vasco, não foi bem, né? Jogou. Os nomes que a gente pode destacar, o Pumita, que fez 2 gols, e gols importantíssimos. O gol no final do primeiro tempo, que deu uma tranquilidade para a gente jogar o segundo. E o segundo, quando o Vasco estava sendo pressionado, Boa Vista tinha chutado até na trave, o Pumita faz um gol com um passe, e aí sim, do Rojas, né? Outro grande nome da partida,
conseguiu aproveitar, ele que tinha jogado apenas 20 minutos na estreia. Ontem foi bem, repito, contra um Boa Vista bem tímido já, com 2-0, o Boa Vista já estava entregue, porém o Rojas aproveitou. Além disso, o Andrés Gomes, né? Fez um golaço, o terceiro gol, deu passe para o primeiro gol do Pumita. Então, a gente pode dizer assim que esses dois colombianos, na linha, além do Pumita, foram muito bem, né? Aproveitaram a chance. E o próprio Fusato se redimindo das apresentações anteriores. Mas é muito pouco. Eu acho que o Vasco ainda está em construção. O time titular não jogou ontem, claro. A gente sabe da diferença da qualidade técnica de Nuno, de Coutinho, mas a gente vai precisar das estreias, e aí vem o ponto. Fernando Diniz, na coletiva pós-jogo, não deu certeza se eles iriam estar aptos ou não, até porque ainda não foram registrados. Os jogadores precisam estar no BID terça-feira, o jogo é quinta, terça-feira os jogadores precisam estar no BID. Eu estou falando de quem? Do atacante Brenner e do atacante Inestroso, o pontinha veloz colombiano que chegou. Então, eu acho que esses dois jogadores, especialmente o Brenner, na função do GB, porque assim, Danilo, tá criticando o garoto e tal, o GB não foi bem. Mas o DVD, que seria o reserva dessa posição, ou titular, pensando se o Brenner não chega, não tá bem também. Assim, não dá para destacar, o DVD tá pedindo passagem. Então, acho assim que a gente precisa do Brenner. Não, óbvio que não tem que expor o jogador a uma estreia precipitada, né? Colocando o jogador do nada, sem ritmo de jogo, sem treinamento, com o elenco, mas torço para que eles entrem logo, porque fazem a diferença, né? Fazem a diferença, e a gente precisa desse elenco mais forte, mais robusto para iniciar o Campeonato Brasileiro, quinta-feira, contra o Mirassol, lá em Mirassol. Meus amigos, quero agradecer a vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela moral. A gente está de olho no mercado do Vasco da Gama, se fala em Spinelli, para ser essa figura de centroavante, já que o Vasco perdeu Ryan e Verratti. Até o momento, a informação que eu obtive é que Spinelli foi oferecido, mas ainda não há uma movimentação interna do Vasco de fazer proposta para o jogador que estava no Independente Del Valle, né? Então, assim, vamos com calma, mas acho que o mercado, sim, o Vasco precisa trazer jogadores. O Diniz, até ontem na coletiva, destaca que está ligando, mas não falou os nomes, claro, para alguns jogadores, para a gente acreditar que vai melhorar o nosso elenco para participar desse Brasileirão que começa quinta-feira. Obrigado pela moral, obrigado pelo carinho. Esse é o Marco 10. Deixa o like, sua curtida, seu joinha, e se inscreva no canal, claro. E a gente volta amanhã, já para projetar a abertura do Brasileirão. Meu Deus do céu. Bora, valeu!